Olá, graça e paz. Então, queridos, nesse tempo que estamos vivendo de algum sofrimento, de algumas dificuldades, limitações, eu acho que nada melhor do que falarmos da importância da fé. Depois do amor, nenhum outro comportamento na vida cristã é mais importante que a fé. Sabemos que o amor impulsiona a fé. Mas sabe, amados, a fé é tão importante, é tão preciosa, é tão fundamental em nossas vidas. Nós não podemos ter uma vida plena, abundante, sem fé. Mas também nós não podemos comprar. É algo que nós não podemos comprar. Nós não podemos pedir emprestado. Nós não podemos vender, doar aos nossos filhos, aos cônjuges, aos amigos, aos parentes, conhecidos. Nada disso nós podemos fazer. Mas na palavra de Deus, o Senhor nos diz que Ele nos deu uma porção de fé. Está lá no livro de Romanos 12:3. Já no finalzinho, na parte B, o versículo diz assim: antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Eu acho fantástico saber disso, que o Senhor se preocupou em nos dar, em nos galardoar, em nos proporcionar uma porção de fé. Mas aí a gente pergunta, e agora? Isso basta? Encerra aí? Nós não precisamos mais nos mover, nem fazer coisa alguma? Claro que não. Nós precisamos tomar posição, nós precisamos decidir crer, nós precisamos alimentar este princípio. Ora, o nosso corpo físico precisa de alimentação. Não é? Nesse momento que ninguém pode sair, que as coisas não são abertas, os supermercados são superlotados, porque o nosso corpo precisa de alimentação. E assim como o nosso corpo precisa ser alimentado, o nosso espírito também precisa ser alimentado. A palavra nos diz também que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se dissermos assim, não, nós já decidimos crer, nós já cremos, nós já decidimos ouvir, nós já decidimos estudar. E agora? Eu já faço tudo isso, mas nós precisamos decidir praticar. Nós precisamos exercitar a fé, fazer o exercício da fé. No livro de Hebreus 11:6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não é? Precisamos ter fé para agradar a Deus. Ora, queridos, nós sabemos que a fé, ela transforma. A fé traz a existência coisas que não existem pelo poder da palavra. Nós somos exatamente o resultado daquilo que nós cremos, o resultado daquilo que nós declaramos. Porque nós sabemos que a fé, ela transforma as nossas vidas. Eu tenho uma vida transformada pelo princípio da fé. A fé sara, a fé salva, a fé muda a nossa história. A fé é fundamental para as nossas vidas. Basta uma decisão, decidir crer. Eu tenho um convite para fazer para você, agora, nesse momento. Gostaria de fazer esse convite, mas antes, eu poderia, inclusive, citar vários casos da Bíblia, N casos da Bíblia, onde a história de pessoas foi totalmente mudada, foi totalmente transformada, simplesmente porque resolveram decidir a crer. Eu vou falar pouquinhas pessoas. Eu quero falar na Ana de Elcana, que está lá no livro de 1 Samuel, no primeiro capítulo, até o versículo 28, uma mulher estéril, humilhada pela sua rival Penina, não concebia,
E simplesmente essa mulher resolveu orar de uma forma abundante, se entregando totalmente ao Senhor. E pela graça, pelo milagre, pela misericórdia de Deus, ele abriu a sua madre. Oh, coisa linda, eu acho, essa passagem. Nós podemos falar Moisés teve uma vida inteira de plena fé. Esther, que passou de escrava a rainha, e numa estratégia de fé, convocando pessoas para a oração, para o jejum, Esther salvou todo o seu povo. O cego de Jericó, já na nova aliança, a mulher do fluxo de sangue, a mulher, a filha de Jairo, são vários, muitos casos que nós poderíamos desenvolver aqui para falar para você. Mas exatamente nesse momento, pelo curto e breve espaço de tempo que nós temos, eu quero falar para você exatamente de você e de mim. Eu quero dizer para você nesta tarde, neste momento, que você é muito importante para Deus. Que a sua vida é preciosa ao Senhor. Que nós também precisamos olhar, queridos, além das circunstâncias. Sabia que você foi chamado para dar certo? Que sua vida é escrita, planejada, projetada pelo Senhor para dar certo? A palavra nos diz em Salmo 91, 10, o seguinte: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Aí você me diz assim, mas tantas coisas aconteceram, tantas adversidades chegaram até a mim, eu já vivi problemas. Mas eu pergunto a você nessa hora, em que você tem crido? Em que o que você tem escolhido para ouvir, para ver, para declarar? Que influências externas têm chegado até você? E você se detém nessas coisas. Eu quero encerrar esse momento aqui lhe dizendo que nesse tempo e em todo tempo eu tenho preferido ficar com a palavra, que é o nosso sustento. E digo a você, delete as más notícias do mundo que chegam até você. Não se detenha para ouvir. Se desassocie de emissoras especializadas em propagar o pânico, o terror, o medo. Se detenha naquilo que lhe traz esperança. Precisamos decidir, queridos, crer. Eu declaro, neste momento, nesta tarde, nessa manhã, nesta noite, eu não sei qual momento que você está ouvindo, está lá no Salmo 18:33, eu quero dizer para você que os seus pés, como os pés da corça, irão caminhar de forma firme sobre as intempéries, passando em caminhos difíceis, árduos, mas vencendo cada etapa e chegando a lugares altos. Glória a Deus por isso. É o Senhor quem nos sustenta. Como está escrito também no livro de Isaías 40:31, eu quero dizer que as suas forças serão renovadas. Eu vejo você, eu declaro você subindo além, bem além, acima dos problemas, acima das dificuldades, acima das circunstâncias, com asas de águia. Você correndo sem cansar, caminhando sem fadiga alguma, vencendo estas coisas, porque simplesmente decidimos confiar no Senhor. Porque decidimos viver em fé, porque fé é uma escolha. Decida crer e assuma como estilo de vida. Nós vivemos em fé e esperamos e descansamos no Senhor. Viva em fé. Viva a palavra da fé. Viva a palavra de Deus.
e que o Senhor nos abençoe.